Meninos, de novo nós vamos determinar centro, as coordenadas do centro e o raio da circunferência que tem esta equação, tá? X ao quadrado mais y ao quadrado mais 4x mais 8y mais 19 que é igual a zero. Nosso objetivo é chegar numa equação com esta cara. Então o que eu vou fazer? Eu vou juntar tudo que tem x. X ao quadrado mais 4x. Pronto. Tá aqui, ó, esses dois. Mais y ao quadrado mais 8y. E esse mais 19, eu vou aplicar a operação inversa e jogar lá no segundo membro. Então, menos 19. Muito bem, agora vamos lá. Se aqui tá x ao quadrado mais 4x, só pode ser x mais alguma coisa. Se aqui tá y ao quadrado mais 8y, só pode ser y mais alguma coisa. Então, agora a gente vai descobrir qual é o segundo termo. Muito bem, de onde que saiu esse 4x? Ele sai de 2 vezes x vezes alguma coisa, que é o segundo termo. Quanto que vai ser esse segundo termo? 4 dividido por 2, 2. Aqui só pode ser 2. No caso do y, se eu tenho 8y, 2 vezes y vezes que número vai dar 8y? Só pode ser o 4. Então, aqui é y mais 4. O erro mais comum é parar a equação por aqui. Não pode, porque ela está desequilibrada. Aqui você acrescentou dois termos que não existiam anteriormente. Por quê? O que é esse produto notável? Quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais quadrado do segundo. Se vocês compararem aqui com o início, x ao quadrado tá ok. 4x tá ok, mas esse 2 ao quadrado foi por nossa conta. Então, ele tem que aparecer no segundo membro da equação para ela equilibrar novamente. A mesma coisa com esse daqui. Se eu faço esse produto notável, quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, mais quadrado do segundo. Qual é o intruso dessa expressãozinha que apareceu aqui? O intruso é justamente 4 ao quadrado, porque esses dois já estavam lá na equação. Então, mais 4 ao quadrado, certo? Estamos finalizando, ó, x mais 2 ao quadrado, mais y mais 4 ao quadrado. Quanto é que vai dar essa soma aqui, pessoal? Menos 19, mais 2 ao quadrado, 4, mais 4 ao quadrado, 16. Ó, 4 mais 16, 20, com menos 19, 1. Então, chegamos à equação da circunferência a partir de uma equação geral. Quais são as coordenadas do centro? Lembrando que eu tenho que fazer uma inversão de sinal. Se aqui está x mais 2, menos 2. Se aqui tem y mais 4, menos 4. E o raio ao quadrado é igual a 1. Então, esse R só pode ser 1. Vocês vão ver que legal. A gente vai colocar a equação dada lá no GeoGebra e vamos colocar a equação que a gente obteve. Vamos conferir então a equação que a gente escreveu, né? Se ela está correta. Então, essa equação foi dada no exercício. Olha lá no gráfico, né? Uma circunferência. X mais 2 elevado ao quadrado mais y mais 4 elevado ao quadrado, que é igual a 1. Olha aí de novo. Se a gente tivesse errado qualquer coisa nessa equação, daria uma circunferência diferente. Por exemplo, vamos supor que eu tivesse errado esse número 1 aqui, colocado 2. Tá vendo, gente? Então, quando a equação está correta, você está escrevendo a equação da mesma circunferência de duas formas diferentes, né? Então, uma circunferência tem que sobrepor a outra, porque a gente está falando da mesma figura. Quais são as coordenadas do centro, de acordo com a equação? Menos 2, menos 4. Olha lá, se confere com o exercício. Meninos, vamos para mais um exemplo. Aqui eu tenho uma equação geral também, né? Nosso objetivo é tirar as coordenadas do centro e achar o raio. Então, vamos lá. Vou agrupar tudo que tem x, x ao quadrado, mais 6x. Fechou. Mais y ao quadrado, menos 4y, que é igual a 12, certo? Agora nós vamos tentar descobrir qual é o produto notável. O primeiro termo, então, é o x, sinal positivo, ao quadrado, mais
Primeiro termo aqui é y, sinal negativo, quadrado, que é igual a 12. Gente, para ter dado 6x aqui, quanto que tem que ser esse número aqui? Eu tenho que lembrar que esse número sai de 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo. Esse segundo só pode ser 3. E se aparece 3 aqui, para equilibrar a balança, tem que colocar 3 ao quadrado do lado de lá. Se eu tenho y ao quadrado menos 4y, de onde que saiu esse menos 4y? Saiu de menos 2 vezes o primeiro, que é o y, vezes alguma coisa. Para isso aqui dar 4, aqui só pode ser 2. Então, para equilibrar a balança, falta acrescentar do lado de cá mais 3 ao quadrado e mais 2 ao quadrado. Por quê? Porque quando eu efetuo esse produto notável, ele vira x ao quadrado mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado. Isso tá aqui, isso tá aqui, esse não. Então, eu tenho que acrescentá-lo aqui. Beleza? Mesma coisa com o y. Se eu efetuar esse produto notável, y ao quadrado menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado. Notem que y ao quadrado está aqui, esse termo está aqui, está faltando esse 2 ao quadrado. Então, eu tenho que acrescentá-lo aqui no final. Depois, se vocês praticarem um pouquinho, vocês já vão pegando as manhas aí e nem precisa ficar escrevendo isso tudo que eu estou fazendo, tá? Muito bem, fechando então, eu tenho x mais 3 ao quadrado mais y menos 2 ao quadrado igual a... Quanto é que vai dar essa continha? Daqui sai 12 mais 9 mais 4. 12 mais 9, 21. 21 mais 4, 25. Então, quais são as coordenadas do centro? Lembrando que a gente tem que fazer uma inversão de sinal por conta desse menos, né? Então, se aqui tá mais 3, é menos 3. Menos 2, mais 2. E esse raio e esse valor que aparece aqui é o raio ao quadrado. Então, o raio só pode ser 5. Vai facilitando à medida que a gente vai vendo, né? Anotem tudo no caderno. Então, colocando aqui a equação que foi dada no exercício, x ao quadrado mais y ao quadrado mais 6x menos 4y menos 12 igual a 0, olha, gerou uma circunferência. E a equação que a gente determinou foi x mais 3 ao quadrado mais y menos 2 ao quadrado, que é igual a 25. Então, gerou uma circunferência idêntica. Então, por isso que uma sobrepõe a outra. As coordenadas do centro dessa circunferência são menos 3 e 2. Confere com o desenho. Olha, confere. Pessoal, nem sempre a equação da circunferência está completa. Pode acontecer dela ficar bem curtinha, olha. X ao quadrado mais y ao quadrado menos 10y é igual a 10. Vou agrupar tudo que tem o x, mas é só esse que tem x, né? X ao quadrado. Mais, eu vou botar um parênteses aqui, só para vocês enxergarem. É y ao quadrado menos 10y, que é igual a 0. Vamos lá. Para ter aparecido só x ao quadrado aqui, o que isso quer dizer? Quer dizer que não tem esse termo, olha. Então, o x do centro é 0. Aqui eu nem preciso fazer mais alguma coisa, mas se vocês quiserem escrever assim, só para enxergar, x menos 0 ao quadrado, tá? Só que eu não preciso gastar esse meu tempo. Eu posso simplesmente observar que se não apareceu mais nada, é porque o valor dessa coordenada aqui vai ser 0. Já para essa apareceu, menos 10y. Então, enquanto aqui eu tenho x ao quadrado, aqui voltando para o produto notável, o primeiro termo é y, o sinal é negativo, mas qual é o segundo termo? Menos 10y é menos 2 vezes o primeiro termo vezes quanto? Para isso aqui dar 10, sendo aqui 2, aqui só pode ser 5. Não posso parar por aqui, porque a partir do momento que eu escrevi isso em termos de produto notável, é como se eu tivesse quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, mais quadrado do segundo. Esse termo aqui é um termo a mais. São 25 quilos a mais na balança do lado esquerdo, então eu tenho que aumentar isso lá do lado direito também. Aí eu vou ter x ao quadrado mais y menos 5 ao quadrado, que é igual a 25.
Então, quais são as coordenadas do centro? Para x vai ser 0, para y, lembra de trocar o sinal? Então, vai ser 5. E o raio igual a 5, porque 25 é a mesma coisa que o raio ao quadrado. Então, gente, ela pode ter essa carinha mais reduzida. Pode acontecer dela estar centrada na origem, que ser 0 e 0. E aí esse termo aqui, ó, ele não vai aparecer, tá? Mas aí tem que aparecer mais algumas coisinhas aqui para ser circunferência. Então, assim, não dá para vocês decorarem isso. O que vocês têm que saber direitinho é fazer o produto notável. Fazendo o produto notável, a gente consegue fazer essa volta, tá? Vamos conferir mais essa, ó, a equação que foi dada no exercício, x ao quadrado mais y ao quadrado menos 10y igual a 0. De fato, né, uma circunferência. E a equação que a gente determinou, usando o método aí, né, de completar o quadrado, foi x ao quadrado mais y menos 5 ao quadrado, que é igual a 25. Se eu errasse um sinalzinho que fosse, por exemplo, se aqui eu tivesse colocado mais 5, tá vendo, gente? Dá a circunferência diferente. Então, vale muito a pena vocês usarem o GeoGebra, tá? Para conferir isso daí. Não precisa entregar o que vocês estão fazendo no GeoGebra, não. Bom, pela cara da equação, as coordenadas são 0, do centro são 0 e 5. Então, olha lá na figura se faz sentido a gente ter encontrado esse centro, né? Viram só que legal?